Olá, pessoal. Estamos aqui, quarta-feira, como prometido. Estou conseguindo, hein? Vamos ver até quando. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Continuamos na aventura, nessa loucura que é a vida nesse cantinho da galáxia, nesse braço afastado, nesse planeta isolado, numa galáxia isolada. Pois é. E por falar nisso, eu abri um canal lá no Rumble. O link do canal está aí embaixo, na descrição do vídeo. Os vídeos que eu estou publicando aqui no YouTube, eu estou publicando lá. Daqui a um tempo eu pretendo fazer vídeos exclusivos para o Rumble, porque lá a censura existe, sempre vai existir, mas é um pouco diferente daqui. Aqui é uma coisa meio... Não tem senso, não tem como analisar. Tem canal que é penalizado, tem canal que não é. Então verifiquem suas inscrições, porque o YouTube desinscreve na cara de pau. Tá? E barreira mesmo. Se o assunto não interessa a eles, eles botam empecilho, eles fazem uma punição, como se fosse uma punição que o YouTube faz com o canal. Eu falo o que eles querem, então eu vou te punir. E eu não posso fazer nada, o canal é deles. Né? O stream é deles, não é meu. Eu tenho uma concessão. Então olhem lá, verifiquem suas inscrições, a pessoa reclama, não recebi notificação. Venha no canal, olhem lá, que toda semana eu publico agora 2 vídeos. E esses vídeos estão sendo transferidos para o Rumble. Na medida em que eu for tendo tiver mais tempo, eu vou colocar vídeos com assuntos mais interessantes. Ok? E nós estamos falando sobre o nosso planeta, a nossa galáxia afastada do grupo local, um planeta afastado do grupo local, né? Num sistema solar isolado. Nós estamos longe, mais de 5 anos-luz do próximo. Impossível chegar lá. E em 1964, um astrônomo soviético chamado Nikolai Kardashev, ele criou a famosa escala Kardashev, isso em 1964. Ele mede o quão avançada é uma civilização de acordo com a energia que ela é capaz de aproveitar. Para um estudioso chamado Alex Bayman, um ator especializado em ciência, não há muito tempo para que nós, né, venhamos a nos tornar uma civilização tipo 1. Nós somos 0. A 1 é mais ou menos aquela civilização que nós vemos nos filmes de ficção científica do Star Trek. Né? Então, uma escala, na escala 1 seria uma civilização que iria aproveitar, deixa eu rolar aqui, 100%, né, da energia acessível do nosso próprio planeta. Então, para Alex Bayman, não há muito tempo para a gente se tornar uma civilização do tipo 1 na escala, porque nós estamos aproveitando 100% da energia acessível do nosso próprio planeta, estamos acabando com o planeta. E a população já está em 8 bi, e continua crescendo, embora tenha diminuído um pouco, mas não tem energia para essa turma toda. Comida até se consegue, mas a política não deixa, né? Então nós vamos ver que as previsões não são nada animadoras, né? Então é importante ressaltar que a raça humana ainda não está na escala, né, 1. Nós nos sustentamos com a energia das plantas, dos animais mortos, somos uma humilde civilização tipo 0 e temos um longo caminho para percorrer antes de sermos promovidos a uma civilização tipo 1. Ainda nos matamos uns aos outros por religião, por posicionamentos políticos e por economia. E por burrice também, né, por estupidez. Como eu falei no vídeo passado, o limiar entre o homem e uma besta fera é muito sutil. Né? A civilização tipo 1 é aquela em que os habitantes foram capazes de aproveitar toda a energia disponível de uma estrela vizinha, como o Sol, por exemplo, reunindo essa energia e armazenando-a para atender às demandas de energia de uma população em crescimento. Isso significa que nós precisaríamos aumentar nossa produção atual de energia em mais de 100 mil vezes para alcançar esse status. No entanto, ser capaz de aproveitar toda a energia da Terra significaria também que poderíamos ter controle sobre todas as forças naturais. E os seres humanos poderiam então controlar os vulcões, o clima e até mesmo os terremotos. Será? É o ARP aí, né? Pelo menos essa é a ideia. Esses tipos de proezas são difíceis de acreditar, mas comparados aos avanços que ainda por exemplo, podemos conseguir, né? Essas são apenas as novidades em nível básico e primitivos, né? Nada comparado com uma sociedade que esteja no nível 2. Pois bem, civilização tipo 2.
é que pode aproveitar, né? Ela tem todo o poder da sua própria estrela, não apenas transformando a luz das estrelas em energia, mas controlando essa estrela. E vários métodos para isso foram propostos, e o mais popular deles é a hipotética esfera de Dyson. Tem sido falado nos filmes de ficção científica também, Star Trek, etc. Esse dispositivo, se você quiser chamá-lo assim, abrangeria cada centímetro da estrela, reunindo a maior parte, se não toda, a saída da sua energia e transferindo-a para um planeta para uso posterior. Alternativamente, se o poder de fusão, né, o mecanismo que alimenta as estrelas, tivesse sido dominado por essa raça, um reator em escala verdadeiramente imensa poderia ser usado para satisfazer suas necessidades. As gigantes gasosas próximas poderiam também ser utilizadas, retirando delas o hidrogênio, que seriam lentamente drenados para um reator em órbita. Nível 2. Então, o que significaria essa energia para uma espécie? Bem, nada conhecido pela nossa ciência, né? Porque, com todo o conhecimento que nós temos, nós jamais poderíamos acabar com uma civilização nível 2, né? Vamos ver, se os humanos sobrevivessem por um tempo suficiente para atingir o status de um nível 2, e um objeto do tamanho da Lua entrasse no nosso sistema solar em rota de colisão com o nosso pequeno planeta, nós teríamos a capacidade de vaporizá-lo da existência. Esse seria o poder da civilização nível 2. Um raio, bom raio da morte. Né? Isso aí, se nós tivéssemos tempo, poderíamos tirar nosso planeta do caminho, esquivando-o completamente. Mas digamos que não quiséssemos mover a Terra. Existem outras opções. Por exemplo, nós poderíamos ter a capacidade de mover Júpiter ou outro planeta de nossa escolha para um caminho bem melhor. Né? É por aí. Então, nós passamos a ter controle sobre um planeta e uma estrela. E o que resultou, né, que nós temos uma quantidade gigantesca de energia descartável suficiente para essencialmente tornar nossa civilização imune à extinção, que não é aonde está a nossa agora. Nós estamos à beira da extinção. Faltam 90 segundos no relógio do fim do mundo. Está todo mundo com os dedos lá nas bombas. Então vamos para o tipo 3. Esse tipo 3 é a espécie que se tornou galáctica, com conhecimento de tudo que tem a ver com energia. Em termos de humanos, ela estaria centenas de milhares de anos na evolução, e tanto em termos biológicos quanto mecânicos, e pode resultar em que os habitantes dessa civilização 3 sejam incrivelmente diferentes de nossa raça, como nós a conhecemos. Podem ser ciborgues, organismos cibernéticos, sendo seres biológicos e robóticos ao mesmo tempo, com os descendentes de humanos regulares sendo uma subespécie, né, entre a sociedade agora altamente avançada. Sempre tem que ter alguém para limpar alguma coisa e montar alguma coisa. Né? Então esses seres humanos seriam totalmente biológicos e provavelmente seriam vistos como deficientes, inferiores e não evoluídos pelas suas contrapartes cibernéticas. Nesse estágio, nós já teríamos desenvolvido colônias de robôs capazes de uma autorreplicação, né? São autorreplicantes, se multiplicam, e sua população poderia aumentar em milhões à medida que que eles venham a se espalhar pela galáxia, colonizando estrelas após estrelas. E estes seres poderiam construir esferas de Dyson para encapsular cada sol, criando uma enorme rede que levaria a energia de volta ao seu planeta natal. Mas estender-se sobre a galáxia dessa maneira levantaria vários problemas, ou seja, a espécie seria restringida pelas leis da física, particularmente pela velocidade da luz, a menos que elas consigam desenvolver uma dobra espacial e usem um cachê de energia totalmente diferente para dominar o teletransporte, né, pelos buracos de minhoca, quem sabe, tá? Então existe a tipo 4. O Kardashev ele acreditava que uma civilização tipo 4 seria muito avançada e ele não foi além, ele parou no nível 3, nível 0, 1, 2 e 3. Ele acha que a tipo 4 aproveitaria o conteúdo energético de todo o universo, poderiam atravessar a expansão entre os diversos multiversos no espaço, viver dentro de buracos negros, etc, etc. Eles seriam, na verdade, como deuses, tendo conhecimento para manipular o universo da maneira que eles quisessem. Então está aí uma breve introdução. Alguém me perguntou lá nos comentários sobre a escala Kardashev. Então é isso. Isso aí foi só um resumo, né? Porque você pode estender o assunto para dar uma ideia. Nós somos 0.
ainda produzimos guerras matando uns aos outros num planeta pequeno, lindo, sem ter condições de sair daqui ainda, não podemos ir aqui no quintal, não temos tecnologia para isso ainda e continuamos nos matando, pelo que eu falei antes, por ideologias políticas, religiosas, filosóficas, né? Ou porque eu não gosto do meu vizinho, ou porque eu quero a horta do meu vizinho, eu vou lá tomar dele. Ou conquistas ou serás conquistado, ou dominas ou serás dominado, ou então aprenda a fazer alianças. Nós vivemos isso desde que nós existimos, desde os tempos dos sumérios. É uma guerra sem fim. Isso nos lembra Milshamar, o homem da guerra, ou Yahvé, que vai ser o assunto do vídeo de domingo, ainda vai ser a viagem do tempo. Eu vou concluir a série da viagem do tempo, depois eu passo para o Yahvé, comentando os livros de Mauro Biglino. Eu trouxe mais 2 livros da Itália, tem mais 2 dele aqui, que vai dar assunto para mais Demetroche. Muito assunto, né? Então vamos continuar com aquele assunto que nós interrompemos, né, no vídeo da quarta-feira passada, sobre as forças alienígenas, os híbridos, etc. Isso aí também mexe com viagem no tempo, viagem multidimensional, com civilizações mais avançadas que a nossa é bem atrasada. Está muito longe ainda. Pois é, as tulipas são um mimo da Magdalena. Temos mais aqui, mais algumas. Tulipa faz parte da vida da Holanda, né? Por todo lado existem tulipas. Nós sempre temos algumas dentro de casa. Elas são maravilhosas. Não importa se foram contrabandeadas da Turquia no passado, porque era proibida a exportação da tulipa pelo sultão e os holandeses conseguiram furtar. Foi uma coisa muito boa. A gente esquece esse lado. Hoje a Holanda exporta tulipas no mundo inteiro. Então vamos lá. Forças alienígenas. Uau! Tá cheio deles por aí, né? Então como é que nós paramos, como é que com a questão de como é que as forças alienígenas planejariam enfrentar o problema da natureza humana. E Einstein disse com muita propriedade que a solução de um problema não pode vir do mesmo nível de onde o problema se originou. Então, se a natureza humana é o problema, então apenas um elemento não humano pode ser a solução. O híbrido. No momento, o problema reside no inevitável fracasso tanto do governo secreto quanto dos futuros humanos em manter a obediência incondicional a seus mestres alienígenas devido às diferenças genéticas, metafísicas, fundamentais essas, né? E o fato de sermos individualistas e oportunistas e bem malandros. Pegar um carioca, então, ai, né? Pois é. Uma vez que a nova ordem mundial é iniciada, a sua solução é colocar a humanidade sob a liderança de uma raça superior, geneticamente modificada, né, de híbridos e alienígenas humanos. Esses híbridos não iriam nos superar em suas habilidades intelectuais, psíquicas, etc. E eles não iriam sofrer com as fraquezas da natureza humana, tipo um vulcano, tipo um Spock. Imune às emoções, ele pode disfarçar as emoções, mas na verdade ele não está nem aí, né? Então ele não teria também empatia, nem o desejo de liberdade individual, ele está cagando para isso. Ele é diferente, ele pensa diferente. E com isso ele vai manter o controle, então eles vão se cruzar com a população humana para infundir essas características genéticas na humanidade de um modo geral. Isso já está acontecendo. E assim, no final, a humanidade será biologicamente predisposta à subserviência ao império alienígena. Essa agenda está em andamento, aliviando assim que o império tenha que gastar recursos desnecessários para reforçar o seu controle. Nesse ponto, nós estaremos presos à escravidão e a agenda alienígena teria chegado ao seu final. Seríamos uma raça escrava, mais do que nós já somos. Nós já estamos vendo evidências disso. Por exemplo, todos nós somos pré-condicionados culturalmente para eventualmente aceitar a política de cruzamento humano entre híbridos. Né? A própria imprensa, a mídia, Hollywood, etc., mostra isso o tempo todo. Né? Humano casando com alienígena, cruzando, fazendo sexo. Não é? Então, com isso, eles vão se infiltrando. Os padrões de beleza física, vocês podem perceber nos desfiles de modas, no cinema e na rua.
os padrões de beleza físicas incorporados em supermodelos e atrizes cada vez mais enfatizam as características típicas dos híbridos. Testa baixa, queixo pequeno, rosto triangular, bem triangular, olhos grandes, corpos magros e andrógenos. E não faz muito tempo que o visual híbrido, que seria considerado perturbador, passou a ser hoje a tendência moderna, né? E há uma tendência também da sexualização desse tipo de beleza. Você nem sabe quem é quem. Daí a agenda querendo, né, colocar todo mundo igual. A feminina, os homens se tornando femininos, as mulheres masculinas, no final ninguém sabe quem é quem. Mas um antropólogo, um biólogo, um médico, um especialista, um arqueólogo formado na especialidade de identificação de esqueletos, ele vai pegar um esqueleto daqui a 5.000 anos, vai olhar e vai falar, esse esqueleto aqui é de um homem, esse esqueleto é de uma mulher, esse aqui é de uma menina, esse aqui é de um menino. Não tem meio termo. Há uma diferença biológica, natural. E a gente não pode fazer nada contra isso, pelo menos por enquanto. Né? Então nós vamos ver que essa raça híbrida, né, como é que ela não vai ser criada, ela já está sendo criada, e as abduções alienígenas seriam para esse propósito múltiplo, né? Um deles é esse, hibridização. Atualmente o programa de melhoramento híbrido está praticamente concluído. Os híbridos parecem humanos, mas carecem de nossas qualidades mencionadas que nos tornam propensos a resistir a uma presença alienígena aberta. Alguns já estão sendo integrados silenciosamente à população, alguns estão nascendo involuntariamente em famílias humanas e outros serão introduzidos em massa mais tarde. Isso é uma hipótese, viu? Vai perder o sono por causa disso, não. Alguns híbridos entre nós já estão sendo considerados crianças índio, criança cristal, aquela baboseira. Nossa, é uma encheção de saco aquilo. Criança índio, crianças... Nossas crianças evoluíram. Eu vejo a minha neta, com 2 anos de idade. Você vê os brinquedos para as crianças de 9 anos de idade aqui, você cai para trás. É um nível bem alto. Ela, com 2 anos, ela já frequenta a biblioteca pública. Vai para o setor infantil, evidente. Mas ela é doutrinada a pesquisar, a usar livros, a entender como é que se mexe na telinha do computador. Há uma interação. É uma formação de uma nova geração. Quem não fizer isso vai ficar para trás, vai ser aquele escravo que vai ficar lá atrás. É mesmo, é real. Então, alguns híbridos já estão entre nós, como eu falei, crianças índios, etc. Os híbridos eles conseguem sucesso muito mais rápido na sua programação, né, estendida. Eles agem como se fossem pequenos psicopatas, né, aquela coisa que não demonstra muita emoção. Desprezam os humanos e possuem poderes intelectuais e psíquicos agudos para sustentar suas ambições. Nem todos, existe uma escala de híbrido, né? Nem todos serão assim. Isso tudo é uma hipótese, gente. Tá? Se eu falar que é real, vai ser um problema sério. Eu não boto minha mão no fogo. São essas qualidades que os tornam aptos a eventualmente governar a humanidade em obediência aos seus superiores alienígenas. O que eu estou falando aqui é uma hipótese. Você acredita se quiser. Se eu falar que é verdade, a CIA bate aqui na minha porta, o Departamento de Segurança holandês. Então, então qual o processo usado na criação de híbridos, né? O processo real envolvido parece ser muito complicado, mas uma descrição simples seria tanto os fatores genéticos quanto os metafísicos devem ser levados em consideração, pois são esses últimos que fazem com que o programa de criação de híbridos leve mais tempo do que se poderia esperar. Já tem sido feito ao longo de séculos. Nosso DNA é um mecanismo de interface entre a alma não física e o corpo físico, né? Porque tem a questão das almas. Para que essa interface mantenha os dois juntos, a genética deve corresponder ao perfil da alma. Uma ligeira incompatibilidade em uma causará uma mutação na outra, mas muita incompatibilidade impede que a alma se acomode num determinado corpo. Portanto, para modificar geneticamente ou criar uma raça inteira, não basta apenas engendrar o código genético, mas sim sincronizar seu perfil e crescimento com o das almas destinadas a ocupar esses corpos. Eles devem ter um controle sobre essas almas. Mas você vê que tem peste nesse planeta para todo lado. De onde veio essa alma? Onde veio a alma de determinados políticos odiosos? Ou de criminosos incríveis? Desses líderes que nós temos, né? Que provocam os massacres, as guerras, etc. Pois é. Então foi por isso que com as linhagens específicas
né, especialmente ressonantes com a própria natureza da alma dos alienígenas, é que foram os alvos de abdução. Tem que haver um sincronismo. A ressonância existe porque, em algum ponto no passado antigo, os indivíduos desta linhagem podem ter se alinhado conscientemente com uma existência espiritual negativa e, assim, imprimiu no seu código genético esse alinhamento. Ou podem ter sido resultados de esforços anteriores de hibridização. Não deu certo nessa, vai dar na outra. Seus descendentes carregam essa marca, que é considerada valiosa, né, como material de estoque para a engenharia da raça híbrida, uma reengenharia também. A natureza física dessa genética combina em áreas críticas com as características metafísicas pretendidas dos híbridos. Então vamos continuar. Complicado? Vai lá atrás e assiste com calma. E por isso que os governos seguram a informação sobre essa turma que está aí fora. Como eu venho falando ao longo desses vídeos, nós temos as três hipóteses. Tem a interdimensional, a extraterrestre e as duas juntas. Trabalhando, se entendendo, se arrumando, decidindo. Nós temos uma manifestação extraterrestre, uma manifestação interdimensional, e que abre o leque, essa interdimensional. São várias dimensões, são várias agendas. A extraterrestre também, né? Ou nunca ninguém, quem acompanha os vídeos sabe que eu já fiz esse questionamento. Para onde foi a turma toda desses deuses do passado? Seja da China, da Índia, da Indonésia, da África. Né? Os orixás eram deuses de forma humana. Para onde foram os deuses egípcios? Os japoneses? A turma que interveio, trabalhou com os maias? Onde foi essa turma toda? O Yahvé? Cadê o Yahvé? Pois é. Cadê você? Eu venho aqui só para te ver. Se mandaram. Alguém está no controle. Ou várias agendas estão sendo feitas, várias turmas estão tentando o controle total. Enfim, vamos lá com a nossa ficção. Tá? No canal lá eu ponho lendas e mitos, tá? Você faça a sua análise. Pois bem, continuando. Os híbridos bem-sucedidos são aqueles que podem sobreviver indefinidamente em um ambiente densamente físico como o nosso, na terceira dimensão. Eles são capazes de se reproduzir com sucesso com humanos entre si, que parecem humanos o suficiente para se integrar facilmente e que não possuem qualquer característica humana indesejável. Ele é humano, mas é com agenda alienígena. Então, qual é a natureza da alma desses híbridos? De onde poderiam vir essas almas? Então, mesmo com a sua fisiologia humana, considerando que o perfil genético híbrido é extremamente ressonante com a natureza anímica de seus criadores, é muito provável que eles pretendam encarnar eles próprios nesses corpos. Já disse que os nossos corpos, como diriam os essênios, né, são andrajos de carne, é apenas uma casca. Esse corpo aqui que está envelhecendo, daqui a pouco vai ser cremado. A alma, não. Isso aqui é só uma casca do ali, o próximo ali vai ser outra coisa. Eu estou curioso para saber. Alguns híbridos podem nascer com almas alienígenas, outros podem funcionar como recipientes vazios que abrem caminho para posições sociais estratégicas e aguardam para receber a alma alienígena posteriormente. Também é possível que os híbridos tenham sua própria matriz da alma única, embora o resultado final seja o mesmo. E se a matriz da alma humana fosse forçada a encarnar em corpos híbridos, a influência genética e as consequentes modificações da personalidade deixariam cicatrizes na alma e levariam a uma deficiência nas áreas espirituais. Então, no que diz respeito à encarnação em massa de almas alienígenas em corpos híbridos, a ocupação de corpos híbridos proporcionaria aos nossos manipuladores alienígenas os pontos fortes das raças alienígenas e humana, sem nenhuma das fraquezas de nenhuma delas. Seria o ideal. Então, a fraqueza humana é o desejo de liberdade individual e a capacidade de empatia, né, que todos nós temos. Nós nascemos com esse desejo de liberdade. Nós não somos igual formiga ou Borgs, né, do cubo Borg do Star Trek, onde é uma coletividade, onde existe uma personalidade. Todo mundo é um. Né? Como formiga, né, abelha.
Então, os híbridos seriam biologicamente robustos, como nós, porque têm corpos virtualmente humanos, mas serão mentalmente superiores e leais aos alienígenas se tiverem as almas idênticas a eles. Além disso, uma vez que filhos são impressos com as energias da alma de ambos os pais, isso iria acelerar a modificação metafísica da humanidade para o pai híbrido ter uma alma alienígena orientada de todos os jeitos, como eles quisessem. Há também uma linha de tempo potencial e fatores hiperdimensionais a serem considerados, ou seja, os alienígenas são de outra dimensão, de outra linha do tempo e do futuro, né, etc. E podem criar corpos adequados para si mesmos e aqui, né, oferecer-se a ele uma base segura em nossa realidade. Vê que o tic-tac está lá e está aqui, ele sai de uma realidade para outra com uma facilidade incrível, mas não fica aqui. Ele tem uma dificuldade. Todos eles, toda história de ET, na estrada deserta, num lago, no meio da floresta, de madrugada, eles não ficam muito tempo, eles têm que voltar para a dimensão deles. Eles anseiam por corpos. E dependendo da dimensão, né, são diferentes tipos de advanced beings, seres avançados, como queiram chamar. Cruzando conosco, eles poderiam enredar-se karmicamente conosco, né, aprendendo-se assim como cracas ao destino da humanidade. São os arcontes. Talvez o reino deles esteja morrendo e o nosso ainda esteja no auge, portanto, ancorando-se em nosso mundo, eles podem garantir sua relevância e sobrevivência física e metafísica, né? Então é isso, eles não podem permanecer em nosso ambiente físico por períodos prolongados de tempo, eles requerem uma energia psíquica ou etérica para se projetarem em nosso ambiente tridimensional e permanecerem estáveis aqui. Os relatos de que eles atravessam as paredes, né? Retiram as pessoas da abdução de dentro do seu quarto, passam pela parede e vão para a nave, ou seja lá o que for. Pois é, eles têm que fazer um esforço danado para ficar estável aqui. Existe um nível de realidade quase físico, quase etérico que eles vivem, né? Eles existem num meio muito etérico, né? Num nível de realidade diferente. Mas ele pode optar, né, por se tornar físico com um gasto de energia que lhe permite travar uma espécie de fase no nosso espaço e tempo. Por isso que eles ficam aqui pouco tempo. O nosso mundo tridimensional está inserido em um universo quadridimensional, o que significa que esses seres 4D devem focar sua essência em uma faixa estreita, né, de onda para se tornarem temporariamente 3D. E caso contrário, eles iriam nos parecer invisíveis. É uma situação que pode ser comparada a um aquário em uma sala, né? Nós somos os peixes que estão cientes de outros peixes, mas permanecemos relativamente inconscientes daqueles que estão fora do aquário e nos observam. E isso é verdade principalmente para os tipos de alienígenas conhecidos, né, famosos, os reptilianos, os lagartos, os greys, né? E para economizar energia, eles preferem permanecer no seu ambiente 4D, nativo, enquanto usam os vários mecanismos de interface para interagir remotamente com o nosso mundo 3D. Por exemplo, eles construíram uma raça cibernética que são os greys, que são robôs, né, que servem como trajes espaciais 3D para eles. Os greys são robôs orgânicos, geneticamente modificados, que são autônomos, mas podem funcionar como portais remotos ou proxy para a mente reptiliana. Vai dormir hoje? Pois é. Tem coisa muito pior. Eles são sondas cibernéticas em nossa realidade que podem permanecer por períodos de tempo relativamente longos e são usados para realizar as abduções e outras tarefas, talvez, né, como, por exemplo, recolher material biológico do nosso mundo, as mutilações de gado, etc., e retirada de material biológico de seres humanos, tanto homem quanto mulher, né? Então, essa falta de fisicalidade oferece aos alienígenas muitas vantagens e desvantagens. Com uma vantagem, a tecnologia etérica é quadridimensional. Isso nós não sabemos fazer, não podemos. Além das restrições do nosso tempo linear, né, nós temos aí, não conseguimos sair daqui, fazer nada fora dessa linha de tempo que nós estamos. Né? Então, os reptilianos, os nórdicos, os greys, etc., eles podem vir aqui operar dentro da nossa realidade e talvez dentro das nossas realidades passadas. Pode ser, né? Presente e futura também. Simultaneamente dentro dos limites combinados. Existem regras nesses mundos também. Né? Isso vai ser comentado no próximo vídeo, quando eu continuar. Eles são capazes de criar manipulações muito complicadas e abrangentes de natureza
hiperdimensional. Então, para voltar aqui agora, já estamos falando na parte da interferência da viagem do tempo. Essas manipulações hiperdimensionais podem incluir a mudança do passado de maneira pequena e aparentemente trivial, né, para afetar significativamente as escolhas que um indivíduo-alvo está realizando agora no presente. Os reptilianos não sabem qual a escolha faremos e não podem mudar as escolhas que já fizemos por livre-arbítrio, mas podem ver e mudar todo o resto, e, portanto, embora não possam violar facilmente o livre-arbítrio de uma pessoa, né, espiritualmente, resiliente, eles podem influenciar as suas escolhas ajustando-a às circunstâncias. Quando você faz uma escolha que vai dar uma merda, você sabe que vai dar merda, mas você faz, tu já entrou no domínio deles. Né? Eles influenciam aí, não vai para lá, vai para cá, não faz isso, não, aquela vozinha de um lado, a vozinha do outro. O anãozinho, não? Pois é. Então, é um assunto que abre uma quantidade enorme de derivadas. Eu tenho uma montoeira de livros que falam sobre esse assunto. Alguém me perguntou quais os livros que eu uso. A maioria vocês não vão encontrar no Brasil. Eu já comentei. Né? Eu vou colocar no final do vídeo uma lista de alguns dos autores que eu pesquiso. Mas eu não pesquiso um só, hein? São vários autores. Eu vou montando a minha ideia, a minha linha de pensamento. Essa linha de pensamento é minha. Que eu uso, é claro, referências, vou montando a minha, usando referência. Ninguém hoje pode dizer, não, eu sou o dono da ideia. Isso é uma mentira. Você tem que fazer consulta pra caramba para lançar, formatar a sua linha de pensamento. Pois é, eu estou aqui no cantinho de costura da Madalena, onde ela faz as roupinhas para a nossa neta. É a coisa mais linda da galáxia. Nós somos apaixonados. Nós temos mais netos, mas aqui na Europa é que nós temos. Os outros estão afastados. Mas é isso aqui que eu uso. Ó. Esses são o que eu tenho. Está tudo documentado. Cada vídeo que eu faço eu anoto, marco e depois vai para o livro. Já tem toda essa, vou botar aqui na câmera, essa quantidade de blocos. Qualquer hora vai sair. Para os livros que eu consulto, são vários autores, como eu falei, são autores que eu sigo porque seguem a mesma linha, têm a mesma linha de pensamento que eu tenho. São anos e anos de pesquisa, de experiências pessoais que eu coloco. Eu sigo o Mauro Biglino, o Jim Marsh, que alguém perguntou aí se eu conhecia. Eu já fiz vários vídeos falando do Jim Marsh. Eu tenho os livros dele e eu o conheci pessoalmente. Ele esteve em Toronto, na Universidade de Toronto, quando eu o conheci. Ele faleceu um ano depois de câncer. Pâncreas. A maioria dos ufólogos morre de câncer no pâncreas ou no cérebro. Coincidências demais, para serem simples coincidências. Ele escreveu livros que viraram filme, como o livro sobre o assassinato do Kennedy, Crossfire. Pois é, conheci essa turma toda e para colocar no papel é um pouco complicado, né? Para colocar todas essas experiências, condensar isso de uma forma palatável, né? E dê para ver sem ficar um livro chato. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a vocês. A Magdalena manda um beijão. Ela está lá com a netinha. E nós estamos aqui curtindo esse inverno estranho, cinza, como sempre. Não vamos poder ver o cometa verde, porque o tempo já está nublando. Estava bem uma janelazinha aqui. O inverno aqui, quem já esteve na Europa nessa época e viveu aqui na Holanda, sabe que é frio, úmido e cinza. E ventoso. Mas eu gosto. Se cuidem, fiquem na paz e até lá.